Olá, eu sou Titi Vidal, tô aqui de novo com você para falar sobre Netuno em Peixes. Netuno já tá em Peixes desde 2011, então assim, já faz um tempo que a gente vem sentindo isso, mas como ele fica até 2025 e agora nos próximos anos a gente vai sentir aí algumas mudanças desse Netuno em Peixes, estou aqui para contar um pouquinho mais sobre isso, falando também de cada signo, como que cada um de nós está sentindo. Eu sempre gosto de convidar quem ainda não está inscrito para se inscrever aqui no canal, né? E isso é importante porque isso permite que a gente continue com o canal. Então se inscreve, participa, comenta, dá like, gostou muito do vídeo, curte várias vezes o vídeo, conta para os seus amigos, convida as pessoas para virem para cá também. E se lembra assim de nos comentários, além de contar sobre o tema que eu estou falando aqui no vídeo, me contar sobre o que você quer saber. Isso é muito importante porque eu vou trazendo temas para vocês que são relevantes, que vocês querem ouvir, querem saber um pouco mais. Bom, sobre Netuno em Peixes, né? Quem já me acompanha já viu falando várias coisas sobre o Netuno em Peixes, porque o Netuno em Peixes ele tá na casa dele. A gente não vai viver esse aspecto de novo, porque o Netuno leva muito mais de 100 anos para dar uma volta completa no zodíaco. Então a gente não vive um trânsito de Netuno em todas as áreas da nossa vida, não vivemos, né? Então por onde ele passa, ele traz o desconhecido, ele traz aquilo com que a gente nunca teve contato antes. O Netuno ele já faz um pouco isso no nosso mapa natal, né? A área da nossa vida onde a gente tem Netuno é uma área importante da nossa vida, porque traz ali uma densidade, uma profundidade enorme. Muitas vezes é uma área até meio confusa, porque o Netuno ele é meio infinito, então quando a gente acha que já sabe tudo sobre ele, ele traz um pouco mais, né? Ele rege os mares, então tem muitas águas profundas, águas desconhecidas, águas inacessíveis mesmo, então é um pouco disso que o Netuno trata. E aí quando ele está em Peixes, a gente pode imaginar que isso fica extremamente potencializado. Quando um signo quando um planeta está num signo que ele rege, o que acontece? Ele fica mais forte, para o bem e para o mal. Então isso significa que ele expressa mais aquilo que ele é naturalmente. Então, se Netuno é sensibilidade, é um momento que todos ficam mais sensíveis. Se Netuno é compaixão, é um momento onde isso se faz mais necessário. Infelizmente, né, o Netuno em Peixes ele também tem muito isso de trazer coletivamente mais tragédias, mais desastres naturais, assuntos que envolvem as minorias, os excluídos, que é assunto bem pisciano mesmo, né? Temas relacionados à água. Então tudo isso vem à tona para a gente também repensar coletivamente muita coisa. Já tem alguns textos no meu site www.titividal.com.br para quem quiser se aprofundar em cada um desses temas, né? Porque a ideia aqui é a gente falar para a gente pessoalmente, individualmente, o que isso influencia nesse momento. Então assim, vamos pensar para quem tem de cada signo, ou tem ascendente em cada signo, onde o Netuno tá fazendo, entre aspas, aí brincando muito, esse estrago na nossa vida. Por que estrago, né? Porque o Netuno, por onde ele passa, ele vai tirando algumas camadas, ele vai dissolvendo as estruturas e obrigando a gente a ressignificar aqueles assuntos. Tanto, né, que o Netuno ele trata de ilusão e desilusão. Então, normalmente um trânsito de Netuno ele desilude a gente. Então eu falo que isso no fundo é bom. A gente sofre pra caramba. Porque que acontece? A gente estava iludido com aquele assunto. Aí o Netuno chega e aí ele tira aquele véu da ilusão e ele mostra a realidade. Porque o Netuno ele tem o poder de confundir, mas ele tem o poder de clarear também. Então, né, eu costumo falar muito que o Netuno, quando você está vivendo um trânsito de Netuno, das duas uma, ou você está se sentindo à deriva, então você está lá com o seu barquinho no mar e aí você não sabe onde o seu barquinho vai parar. Você ainda vai enfrentar a chuva, vai enfrentar o mar balançando, sem saber para onde seu barquinho está indo. Essa costuma ser a sensação de um trânsito de Netuno para algum planeta seu, por exemplo, né? Então está fazendo aspecto para o Sol, para a Lua, ou Mercúrio, o que seja, né? Ou em algumas áreas da sua vida, pelo menos naquele assunto, né? Quando pega o Sol, quando pega uma casa 4 ou um ascendente, vai afetar a vida de forma geral, mas às vezes é só um assunto. A outra analogia que eu faço é, às vezes, você tá ali dirigindo,
sobre neblina, né? Então, assim, você tá vendo uma névoa, você não pode correr com Netuno, né? Então, a mesma coisa do barquinho, não adianta você acelerar o barquinho ali, né? Descolar ali um motor perdido no mar, porque você não sabe para onde você tem que ir, você meio que tem que deixar a maré te levar. Ou no caso da neblina, você tem que ir indo conforme você vai enxergando. E aí, com Netuno, a gente não enxerga com a razão. A gente enxerga com a emoção, a gente enxerga com a intuição. E a gente enxerga, acima de tudo, com a fé, que é um tema de Netuno, né? Que trata de espiritualidade, que trata de fé. Então, é confiar naquilo que está além da razão. Tanto que os principais assuntos, né, que servem até meio como válvula de escape quando a gente está vivendo um trânsito de Netuno, é a espiritualidade, a arte, a música, o contato com a natureza. Então, tomar bastante banho de cachoeira, banho de mar, com os cuidados também devidos, porque com Netuno às vezes a gente se perde, se confunde e acaba se dando mal também por conta disso, né? O risco de ilusão é sempre muito alto, o risco de se perder também. Pensando então, né, agora especificamente para cada um dos signos, lembrando que você tem que ouvir do seu Sol, mas também ouvir o do seu ascendente. Por quê? Onde você está vivendo isso, pensando em termos práticos, em que casa, em que área da sua vida isso está acontecendo, tem a ver com o seu ascendente, tá? E se você tem algum planeta em peixes, você também está vivendo isso com um impacto aí muito forte, né? Então, de repente, um Mercúrio em peixes, né? E aí todos os signos mutáveis vão sentindo, porque em peixes está vivendo uma conjunção, quem tem planetas em Virgem vai viver uma oposição, quem tem coisas em Gêmeos ou em Sagitário vai viver quadratura, que são os aspectos mais fortes, então a gente acaba sentindo muito. Depois a gente vai ter o trígono, que é um outro aspecto muito forte, que tem a ver com os signos de água, então quem é Câncer e Escorpião vai sentir o lado positivo de Netuno mais forte. Os signos que eu falei antes sentem um pouquinho mais o lado negativo. Eu nem gosto tanto de falar isso, né, positivo, negativo, porque tudo depende muito do resto do mapa, depende de quem é o seu Netuno no mapa natal, depende muito bem, né, de como ele tá ali. Então ele tá bem posicionado, ele já faz aspecto com os planetas pessoais, ele tá numa área que ele se sente confortável ou não. Então sempre precisa conhecer seu mapa inteiro para ter certeza do que é que está acontecendo de fato, tá? Outra coisa importante que nos próximos anos aí a gente tem a presença do Urano em Touro, que também vai fazer um aspecto favorável com esse Netuno em peixes, então pode trazer aí uma solução para os assuntos mais difíceis que a gente vem vivendo já nos últimos anos, desde que o Netuno chegou em peixes. Então, pensando diretamente aí nos signos, valendo para o seu Sol e para o seu ascendente, começando pelo primeiro do zodíaco, que é Áries, né? Os arianos talvez nem estejam sentindo tanto assim o Netuno, porque tá lá numa área que já é uma área muito interna, né? Então a questão da casa 12, do inconsciente. Então pode sim, né? Tá mais sonhador, sonhando mais, acordado e dormindo, né? Porque o Netuno também tem essa coisa de fica fantasiando mais, fica criando realidades, que às vezes pode ser muito legal, porque o Áries às vezes precisa parar, né, e sonhar um pouco mais, ao invés de ficar só na ação, né, o tempo todo. Mas isso também às vezes pode confundir, pode deixar ali meio sem rumo ou sem foco. Mas a ideia é se abrir mesmo para essas percepções, e é um momento bem legal para perceber o que está sentindo. Então o tempo todo parar, se perguntar, né, o que você está sentindo, o que você gostaria de sentir, o que você de repente acumulou aí nos últimos anos. É meio que uma ideia de lavar a alma e lavar esse seu interior. No caso dos taurinos, né, o Netuno ele já está fazendo aí, e aí lembrando, né, taurinos e todos os outros signos, que a gente está falando aí de um processo que já vem acontecendo, né, mas no caso dos taurinos, eles vão perceber isso mais agora. Então o Urano em Touro vai trazer mais à tona o que o Netuno já vem fazendo em Peixes, que é rever um pouco a vida, rever o rumo, rever os projetos, dissolver um pouco essa estrutura tão rígida de que precisa ser isso hoje, amanhã e depois de amanhã, né? E se abrir para o novo, se abrir para o desconhecido, né? Uma palavra de Netuno é o desconhecido, é aquilo que você nunca viu antes, aquilo que você nunca viveu, e pensando mesmo nessa ideia de dissolver mesmo. O que acontece? Pode afetar as amizades, então amizades que deixam de fazer sentido, grupos que deixam de fazer sentido, de repente a turma inteira deixou de fazer sentido, tem muito a ver com esse momento também, o grupo a que você pertence e tudo mais.
Uma coisa muito legal que normalmente os taurinos gostam de fazer, que é trabalho voluntário, ajudar quem precisa, é um assunto que pode ficar favorecido também durante esse período do Netuno em Peixes também, ou seja, até 2025. Sempre lembrando também que esses planetas lentos, eles saem da nossa vida, mas os efeitos continuam mesmo depois disso. Os geminianos estão sentindo o trânsito de Netuno em Peixes numa área muito importante que é a carreira, que é o trabalho, e que é muito importante para Gêmeos, né? Então tem essa multiplicidade toda, faz mil coisas ao mesmo tempo, e aí o Netuno pode dissolver um pouco tudo isso. Então tem um lado legal aí que é misturar tudo isso também, né? Então vamos pegar tudo isso que você já faz e transformar isso num caldo só, e aí isso vira o seu trabalho. Então esse é o ideal para os geminianos, né? Eu tô tentando fazer isso aí, fazendo um parênteses aqui, né, para falar um pouco de mim também. E quem tem ascendente Gêmeos também. Então, misturar tudo um pouco, juntar, unir, né? Porque os geminianos às vezes ficam com aquela coisa, faço isso. Então o Netuno fala, então junta tudo, né? Onde essas coisas se conversam. Ou trabalhar com assuntos de Netuno também é uma ideia. A gente está falando aí de uma ideia de casa 10, né? Então tem uma coisa da carreira, mas também tem uma coisa muito forte do seu destino. Então também dissolve um pouco a ideia pré-formatada. Então assim, antes eu achava que daqui a uns anos eu ia viver isso, ia fazer tal coisa, de repente o Netuno fala, não é mais isso. Agora você tem que rever e ressignificar, né? Porque busca de significado, busca de sentido é tema de Netuno. Então a gente está falando de buscar uma vida e um trabalho, uma carreira que tem mais sentido e que possa ser levado mesmo para um maior número de pessoas. O Netuno ele tem muito a ver também com a massa, com muita gente, né? Claro que às vezes isso na vida de cada um é num sentido menor, mas é abrir um pouco, né? Não fechar as estruturas. Mas essa sensação de estar dirigindo na neblina tem tudo a ver, se você é geminiano e está sentindo isso, tem a ver com esse trânsito aqui, muito provavelmente. No caso do signo de Câncer, isso tem a ver com espiritualidade, com religião, né? Então, assim, pode ficar mais religioso, pode se espiritualizar mais, pode ter mais fé, pode de alguma maneira se apegar aí a alguma coisa nesse sentido. Só que Netuno às vezes faz o contrário. Então, às vezes pode ser alguém que é Câncer ou tem ascendente Câncer e que tem muita fé e de repente o Netuno tá ali desconstruindo isso. Então, não, isso não faz mais sentido, então eu tenho que buscar uma nova crença, eu tenho que buscar uma nova filosofia de vida, tá mexendo muito com a filosofia de vida também. E tá pegando uma área que tem a ver com estudos, então fazer estudos nos assuntos de Netuno, então estudar arte, né? De repente aprender aí alguma coisa ligada à música, à fotografia, ou à espiritualidade mesmo, um contato com a natureza. Tem a ver com viagens, então viagens de Netuno, né? Então fazer uma viagem, fazer o caminho de Santiago, de repente vai para a Índia, ou vai para a natureza mesmo, né? Vai para a Amazônia, vai para algum lugar que tem a ver com a natureza de Netuno, vai te fazer muito bem e pode ser um bom recurso para você se encontrar nesse momento de vida. No caso do signo de Leão, os leoninos estão vivendo isso numa área de mudanças, então são muitas mudanças, mudanças muito profundas, mudanças muito estruturais e às vezes vocês podem se sentir um pouco perdidos, um pouco confusos, sem saber muito bem para onde ir e o que de fato está mudando, né? Pode afetar muito a vida financeira também, então às vezes essa mudança toda tem a ver, o dinheiro não dá mais para fazer tudo, né? Ou o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, ou o dinheiro não faz mais sentido. Então pode ser ali a ponta do iceberg para ver coisas mais profundas aí, que são seus valores, suas prioridades, a relação também, né? Então pega muito na intimidade da relação, onde compartilha, onde conecta, onde não conecta. Então pode afetar eventualmente aí um casamento, uma sociedade. Então é um momento importante de olhar, tá, mais profundo na sua vida. No caso dos virginianos, ou quem tem ascendente virgem, pega relacionamento, casamento, sociedade, parceria, público em geral. E aí também tem essa ideia de dissolver as estruturas. Então assim, um lado negativo disso é que pode iludir. Então, viver uns amores aí que são uma super ilusão, se apaixona por alguém que não tem nada a ver, vive um amor platônico, às vezes quer jogar tudo por alto por causa de um amor platônico ali, né? Tem sempre que ter um pé no chão, ter certeza do que está vivendo, porque Netuno traz essa coisa meio mágica. Então, às vezes você acha que aquilo é a coisa mais mágica que você já viveu na vida. Pode ser, mas também pode não ser. Tem que conhecer seu mapa inteiro e ver o que mais que está acontecendo aí na sua vida.
tem que tomar cuidado também com as parcerias, porque tem uma chance de fazer parceria com pessoas que, na verdade, ali a troca não vai ser muito justa. Mas também fica mais claro quais são as parcerias que funcionam e as que não funcionam. Mas tem o tempo inteiro que está observando e vendo mesmo ali os detalhes, coisa que normalmente vocês já gostam de fazer, porque é nesses pequenos detalhes que você vai perceber o que é ou não é ilusão. E às vezes isso não é tão racional, às vezes isso vai mais da percepção mesmo. No caso dos librianos, né, tem a ver com a rotina, então a rotina que pode ficar mais caótica, mais confusa, pode afetar a saúde, então doenças estranhas, doenças de difícil diagnóstico. Netuno na área de saúde é batata, que tem alguma coisa ali, ninguém consegue diagnosticar porque muitas vezes não era nada mesmo, eram só os sintomas, mas é de fundo emocional, enfim. Então assim, o Netuno tá por ali nessa área de saúde, principalmente se você tem um ascendente em Libra, né? Mas se você é libriano, isso obviamente vale também. Faça os check-ups e é importante que você busque tratamentos preventivos, de preferência assim, ligados à energia ou ligados a tratamentos mais naturais. Então melhorar a alimentação, usar homeopatia, fazer uma acupuntura, um reiki, que é muito legal, né? Que tem essa parte da energia, radiestesia, é muito por aí para o seu bem-estar. E como a sua rotina fica caótica, você pode ficar mais desorganizado também. Então é importante ter uma ajuda aí na organização diária. Afeta também assuntos de trabalho, que podem perder o sentido ali, a coisa do dia a dia, né? Então talvez aí tenha uma mudança de trabalho ou incluir mais dos assuntos de Netuno, nem que seja usar mais a sua inspiração no dia a dia profissional. No caso de Escorpião, os escorpianos estão vivendo isso muito ligado ao amor, os prazeres, então pode descobrir prazeres netunianos, né? Ir caminhar no meio do mato, ou fazer fotografia, fazer aula de música, aprender a pintar, desenhar. Eu tenho vários clientes que têm ascendente escorpião que estão indo mesmo nessa busca por prazeres ligados aos temas de Netuno, e aí isso também vai dissolvendo um pouco da rigidez do escorpião, né? O escorpião tem muito de tentar sempre estar tudo sob controle, e aí o Netuno ali em Peixes está trazendo um pouco disso, olha, rever sua identidade, rever a forma das coisas, ser um pouco mais leve, ser um pouco mais tranquilo, ser um pouco mais aberto, confiar mais nas pessoas, na vida e se entregar mais, principalmente na hora que ama, que se apaixona, que se relaciona, relacionamentos mais profundos também. Claro que com o risco de ilusão, que está ali presente, mas também com essa possibilidade de se soltar mais. No caso de Sagitário, sagitarianos estão vivendo isso na estrutura familiar, né? Então é uma coisa de ressignificar a ordem da família, então qual é o papel de cada um, a casa pode ficar bagunçada, às vezes tem gente que até dá risada quando a gente fala isso na consulta, depois fala assim, nossa, bem que você falou, né? Isso vale principalmente para quem tem ascendente Sagitário. O Netuno está por ali numa área da casa, então pode dar, por exemplo, cupim na sua casa, né? Uma coisa muito específica, mas a gente consegue ver isso no mapa. Ou a sua casa pode ter algum vazamento, infiltração, que isso é a cara de Netuno, né? Então tem que olhar, tem que arrumar, porque se apareceu, vai piorar, pode se tornar maior, então tem que cuidar bem daquilo, tá? Cuidado para a casa não ficar muito bagunçada também, e às vezes isso acontece porque de repente teve filho, mudou de casa, veio morar mais alguém junto, então é um momento mesmo de que fica tudo meio ali sem você saber muito bem para onde vai. A coisa do barquinho de estar à deriva vale muito, muito, muito para os sagitarianos nesse momento, que podem estar mais confusos com tudo e mais distraídos também. Aliás, isso da distração vale para Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes no momento. Capricornianos estão vivendo isso, ou quem tem ascendente Capricórnio, né? Na mente, no pensamento, na comunicação, então aprender a se comunicar de uma forma mais afetiva, de uma maneira mais compreensiva, sem tanta rigidez, sem aquela coisa tão estruturada, e uma coisa de ver a vida também dessa forma, né? De usar mais a intuição, de usar mais a inspiração, a criatividade, de alguma maneira dissolver um pouco dessas estruturas capricornianas tão rígidas. Isso é muito importante nesse momento. Pode fazer mais viagens também ligadas a Netuno e estudar ou conversar mais com as pessoas sobre esses assuntos e até acabar se abrindo mesmo para assuntos que até então não dava tanta bola para isso, né? Esse lado menos racional ou menos pragmático da vida.
No caso dos aquarianos, o Netuno em Peixes está afetando muito a vida financeira, que pode ficar mais caótica, a menos que você já ganhe dinheiro com assuntos de Netuno, né? E aí tem uma coisa desse caos financeiro que também tem a ver com uma necessidade de rever os seus valores, de buscar um outro sentido para o que você ganha, para o que você gasta, onde você investe, como seus valores funcionam, qual é a dinâmica disso. Pode mexer muito com seus gostos, você, de repente, coisas que você amava. E aí, assim, de coisas pequenas, uma comida que você gostava, por exemplo, de repente aquilo não faz mais sentido e você não gosta mais. E aí uma coisa que você nunca imaginou, você passa a gostar, você fica conhecendo, às vezes você não tinha nem abertura para aquilo até então. E os piscianos, que são, obviamente, os mais afetados nesse momento do Netuno em Peixes, que vão ficar mais piscianos, né? Já estão ficando. Lembrando que já está aí desde 2011, fica até 2025. O Netuno em Peixes está trazendo para os piscianos um pouco mais dessa necessidade de se abrir, de rever a vida como um todo, mas tem muitos piscianos meio perdidos, meio à deriva, tem vários, assim, que, né? E tem gente que até brinca, fala assim, mas os piscianos já são meio assim normalmente, né? Mas alguns estão um pouco mais, essa coisa de não saber muito para onde ir. E a ideia do Netuno é sempre essa, né? É aprender a se ouvir mais e a ouvir mais esse fluxo da vida que no fundo vai sempre conduzindo a gente, vai levando a gente para onde a gente tem que ir. Mas para isso também tem que estar muito centrado. Então a ideia também do Netuno dando um banho aí nos piscianos, no sentido de lavar mesmo a alma, as emoções, para ficar mais conectado com a própria essência e com isso poder se ouvir mais e ouvir mais a vida também. Espero que todos vocês estejam vivendo super bem o trânsito de Netuno, porque eu confesso que eu acho que ele dá muito trabalho. Vou até confessar aqui uma coisa para vocês. Quando eu estudei astrologia lá atrás, eu tinha medo de um único trânsito que um dia eu ia viver na vida, mas eu pensava assim, esse trânsito vai demorar muito para eu viver, pois eu estou vivendo agora e ele tem a ver com Netuno. Logo mais eu conto direitinho para vocês, né? Então eu sei que ele dá trabalho, ele tem essa coisa de tirar ali, né, a dissolver as estruturas, confundir um pouco a gente, mas depois que a gente passa, com certeza aquela área da nossa vida vai ser vivida de uma outra maneira e num nível de profundidade muito maior. Me conta aqui nos comentários como você está vivendo esse trânsito, tá bom? Se você quiser entender ele mais profundamente, acho que é bacana vir fazer o mapa astral, manda um e-mail para mim, contato@titividal.com.br, marca sua consulta e no meu site titividal.com.br tem vários textos sobre Netuno, tanto no mapa natal quanto sobre o momento. Um beijo e até a próxima!